garanto para você que você assistindo às aulas, concentrado, focado, com o seu computador, com o seu notebook, com o seu caderno, mais os materiais, você vai ser um profissional habilitado para trabalhar muito bem no direito, nas transações, nos negócios imobiliários, com total segurança, tá bom? Vamos juntos aqui, olha só. No último bloco nós tratamos aqui da presença do síndico. Então nós conversamos que existe a figura do síndico morador. O síndico morador é aquele síndico que mora no prédio. Esse síndico morador no passado era o único síndico que tinha, né? No passado, normalmente o aposentado, a aposentada, para distrair, uma distração mental, aceitava ser síndico. Não tinha remuneração, era muito comum. No máximo tinha uma isenção de condomínio. Lembra disso? Isenção de condomínio? Ah, o síndico não paga condomínio. É um benefício para ele. Atualmente não. Nós temos muitos condomínios, prédios que ainda são assim, mas ainda existe muitos condomínios atrasados, né? Aquela convenção totalmente atrasada, ou seja, o síndico não é remunerado, ele ganha isenção do condomínio. As convenções novas, ou pelo menos atualizadas, não existe mais esse negócio, o síndico não paga condomínio, não. O síndico paga condomínio e se o conselho, os moradores, os condôminos, acharem que ele tem direito a uma remuneração, isso vai ficar pactuado dentro da ata, vai ser aprovado na ata e vai ocorrer a alteração na convenção. Então a verdade é uma só, né? Quando eu falo de convenção, nós estamos falando sim da lei do condomínio, a lei interna. Por isso a convenção precisa de uma atualização constante, né? Por isso essa convenção precisa de atenção. O síndico morador é aquele que mora e pode receber um salário. No Brasil, o normal, o comum, é que o síndico receba 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Eu vejo, em diversas convenções condominiais que o professor tem acesso, o síndico ele tem um salário, um vencimento, uma remuneração de 2 até 5 salários mínimos. Normalmente é isso, de 2 até 5 salários mínimos. Quando eu falo do síndico, dificilmente o síndico morador vai ter uma remuneração acima de 5 salários mínimos, 3 salários mínimos. É muito difícil os condôminos aprovarem isso. Mas pode acontecer, não tem limite, né? Não tem limite. Quem vai aprovar isso são os condôminos. Então no Brasil, no estado de São Paulo, nas grandes metrópoles, é muito comum que o síndico tenha aí a remuneração mensal de 2, 3 salários mínimos. Cuidado, hein? Você que é advogado, você que é síndico, você que é investidor, construtor, incorporador, nosso público é bem eclético, né? Corretor de imóveis. Toda vez que você for trabalhar com uma convenção, precisa tomar muito cuidado com essa alteração. A convenção condominial, ela precisa, assim, ser alterada a todo momento, porque sofre uma mutação constante. Nós conversamos sobre isso. Home office, né? O que pode ser chamado home office e o que não? Será que você que trabalha com uma contabilidade, escritório, advocacia, corretagem, até dá para trabalhar em casa? E aquele que faz barulho? Será que esse home office também é permitido para ele? Olha como a convenção condominial ela precisa de uma atualização constante, né? Nós até conversamos aqui que o primeiro passo do síndico, seja o síndico morador ou o síndico profissional, quando ele assume o cargo de síndico, o primeiro passo, se ele for bem orientado e se ele, de fato, tem conhecimento, né, da sua responsabilidade, quais são os primeiros passos, os 3 que nós conversamos aqui? O primeiro passo é o síndico solicitar uma auditoria estrutural do prédio, né? Porque o prédio pode, sim, de um ano para o outro, ir a ruínas. Nós sabemos que isso acontece, é muito comum. E se cair um bloco, se cair uma varanda, né, uma laje na cabeça de alguém, matar, a responsabilidade de quem? Do síndico. O síndico é o responsável. Vai responder por homicídio, não doloso, mas o culposo, né, por negligência, imprudência, imperícia. Ou seja, olha a dor de cabeça. Um síndico que nunca deu um tiro, né, nunca fez mal para ninguém, responder por homicídio. Complicado, né? Por isso, o primeiro passo do síndico, sempre eu oriento, deve ser a sua orientação também, fazer, sim, essa auditoria estrutural. O segundo passo seria a auditoria contábil. A auditoria contábil, segundo passo. Mesmo para que o síndico não seja um laranja, né, gente? Porque pode o sim, já falamos sobre isso, ser eleito, ficar todo feliz da vida, e quando vê, ele está sendo um laranja, né? Assumindo a bucha que o outro deixou. Então a auditoria contábil também é inevitável. E o terceiro passo, nós conversamos aqui, é a atualização da convenção, do regimento interno. Sempre tem alguma coisa para alterar.
O síndico ele tem um mandato, né, de 2 anos. Em 2 anos acontece muita coisa, né, gente? A gente muda de opinião, tem gente que muda de religião, tem gente que muda de time, tem gente que muda de marido, de esposa, não é isso? Então a convenção precisa dessa atualização, sim. Você atualizar ela a cada 2 anos, você mantém ela dentro dos conceitos morais, vamos dizer assim, do tempo, né? Do tempo real. Então, realmente faz a diferença. Nós conversamos aqui, então, que em relação ao síndico profissional, o síndico profissional hoje, eu conheci recentemente uma síndica profissional, que a remuneração dela é 15 salários mínimos. É uma síndica profissional que ela é síndica profissional de um condomínio com várias torres. Então ela tem realmente uma remuneração diferenciada. Por isso o síndico profissional se tornou o profissional do futuro. Porque muita gente não quer ser síndico, tem síndico profissional surgindo para todo lado, e ainda é promissor, ainda faltam bons síndicos profissionais, mesmo porque o síndico profissional não vai conseguir ser síndico profissional de mais de 2, 3 apartamentos, né? Dependendo da quantidade de blocos, é muito difícil, pode até conseguir, mas é muito difícil. Então ele tem limitações físicas mesmo. E fato que é sim um ramo promissor. Um ramo promissor, porque não vai faltar emprego para esse profissional. Exigências para ser síndico, nós conversamos aqui. A maioridade, né? Você tem que ser maior, 18 anos completos, capaz. Mas não tem nenhuma outra exigência, né, em relação à formação, não precisa ser formado em administração, não precisa ser formado em direito, não tem essa obrigatoriedade. Tem que ser capaz, né, 18 anos capaz. Então não tem nenhuma obrigatoriedade. Falei aqui também, lá no outro bloco, que o condomínio é obrigado, o prédio é obrigado a ter síndico, tem que ter o representante legal. Muitas vezes não é obrigado a ter a administradora de condomínios, mas tem que ter o representante legal, o chamado síndico. Então, por isso o síndico é presença real. Conversamos também aqui que o inquilino pode ser síndico, e se a convenção tem uma cláusula proibindo isso, essa cláusula da convenção ela é nula, porque ela está afrontando o Código Civil. Artigo 1347, qualquer um pode ser síndico, inclusive o inquilino. Nada pode proibir um inquilino de ser síndico também. Então também é um assunto importante que deve ser levado em consideração, porque o que tem de convenção com essa alteração, que é nula, então precisa de uma atualização, precisa retificar essa convenção que tem um vício, né? Na verdade tem um vício real. Vamos lá. Nós conversamos a respeito do síndico aqui também, que é o representante. Então nós temos o síndico profissional. Profissional de carreira. Pode ser pessoa física e pode ter o CNPJ, né? Pode ser pessoa jurídica. Tem o síndico morador, que pode ser remunerado ou não. Nada impede ou não existe um limite de remuneração, é importante isso. O síndico ele tem um mandato, né, mandato de 2 anos, pode ser reeleito por diversas vezes. Eu vi uma vez, onde que eu vi isso? Acho que foi na aula mesmo, né? Um aluno falou, professor Júlio, pena que eu não posso ser síndico, eu já fui reeleito. Mas tá proibido na convenção condominial? Existe uma proibição, uma vedação? Não, não existe. Então, claro que pode ser síndico. Não é verdade, né? O síndico, ele pode ser reeleito, isso está na lei, e não fala o limite. Então ele pode ser reeleito, ficar 15 anos como síndico. Nada impede também. Então, importante lembrar. A pergunta que muitos questionam, professor, qual que é a função do síndico? Anota aí no seu caderno, no seu computador, isso tem que estar na ponta da língua, hein, gente? Nós vamos dominar os negócios imobiliários, um por um. O síndico ele tem 2 poderes, 2 funções, 2 finalidades. A primeira é de gestão. Gestão, representação. Ele é o representante do condomínio e é o gestor. Ele que contrata, ele que dispensa. Ele é o administrador do condomínio. O síndico é isso, ele é o administrador do condomínio. Ele cria meios para criar uma economia de energia, segurança dentro do prédio. Ele toca o barco. Ele é um gestor, como se fosse um gerente, não é isso? Um gerente do condomínio. E nós já falamos que o condomínio tem que ter esse gerente, né? Porque a lei obriga e é fundamental, porque nós temos condomínios, você pegar lá o Copan, aquele que eu dei exemplo lá no primeiro bloco, tem mais de 140 funcionários. Mais de 140 funcionários. Então, a verdade é uma só, esse síndico precisa existir por vontade de lei e também, além da vontade da lei, ele precisa existir porque senão não dá para viver num condomínio se não tem um líder, né? Ele é como se fosse um líder, um gestor. Então a primeira função do síndico é sim de gestão, administração,
representação, ok? A segunda função do síndico é a fiscalizatória. Essa função fiscalizatória, muita atenção no que eu vou falar agora, hein, de forma bem didática, leia o material. O síndico, ele tem sim poder de fiscalização. Muito condômino questiona isso, briga com o síndico. Você não pode me multar, você não pode me advertir. Pode sim. O síndico, ele tem esse poder. O cargo do síndico dá ao síndico dois poderes. O primeiro é o administrativo, administração, gestão, representação, e o segundo é o de fiscalização. Só que o síndico, ele não pode pegar no pé, não pode dar advertência, não pode dar multa, se não tem a chamada tipificação. Ele só pode multar se tiver previsto lá na convenção condominial. Se está previsto na convenção condominial, legal. Ele pode dar advertência, ele pode multar, e essa convenção pode até falar o caminho da roça, né? No primeiro momento advertir, no segundo advertiu já dá multa, pode criar esse cronograma disciplinar, que é chamado cronograma disciplinar. Então a convenção pode criar esse cronograma. Então o síndico ele tem esses dois poderes, hein, gente? De gestão, administração e o poder de fiscalização. Vamos lá. Voltei até em alguns assuntos importantes do bloco anterior para fazer conexão, né? Para ficar bem didático. Tudo isso que o síndico pode fazer, exercendo esses poderes, o síndico ele sofre responsabilidades. Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso? O que é responsabilidade, hein? Nós temos no Código Civil a responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Qualquer pessoa pode sofrer as consequências da responsabilidade civil. O advogado, se o advogado perde o prazo, falta na audiência, pode o cliente do advogado processar ele. E o advogado tem que indenizar o seu cliente. Responsabilidade civil. Isso acontece com o corretor de imóveis. O corretor me vende uma casa, eu vou ver a casa tem multas ambientais, tem multas condominiais, eu posso processar o corretor. Processar o corretor da esfera civil e na esfera disciplinar, assim como o advogado. Isso é muito comum com o médico, né? O médico, quando comete um erro médico, o médico ou o profissional da área da saúde, enfermeiro, veterinário, dentista, o próprio hospital, a clínica, quando comete um erro médico, o hospital, a clínica, os profissionais da área da saúde, entre eles o médico, podem também serem condenados à responsabilidade civil. A responsabilidade civil não tem como fugir. Todo mundo, diante dos seus atos, pode ser processado porque fez a coisa mal feita. Não fez como deveria ter feito. Responsabilidade civil, para que exista de fato, precisa existir dano. Anota aí, olha como fica didático. Responsabilidade civil igual a dano. Dano efetivo. Dano efetivo. O que é o dano efetivo? Vamos dizer que eu, advogado, perdi um prazo. Faltei na audiência. Advocacia é meio, não é fim. O advogado não é obrigado a ganhar ação nenhuma. Ele é obrigado a acertar os meios. Usar os meios adequados para ganhar ação. O advogado, ele tem que acertar os meios, ok? Quando eu falo do advogado, se ele errar os meios, ele errar a ação, ele pode sofrer uma ação. Essa ação é de perdas e danos, responsabilidade civil. O nome dado à ação de responsabilidade civil é perdas e danos, hein? O estudo é responsabilidade civil, porque aparece no código responsabilidade civil, mas o termo usado numa ação judicial é perdas e danos. Alguns colegas utilizam dano moral e dano material. Também está correto. O médico, o advogado, o contador, o síndico, todo mundo, o corretor de imóveis, a imobiliária, pode sofrer sim uma condenação de perdas e danos, em virtude da responsabilidade civil. Responsabilidade civil, que é estudada no Código Civil, é igual então, anota aí, vamos lá, você já anotou, dano efetivo. Para que ocorra uma responsabilidade civil de um profissional, síndico é um profissional, ele precisa ter gerado o dano. E não é a expectativa de dano, hein, gente? Tem que ter gerado o dano. Então, responsabilidade civil no Brasil, para que exista de fato, duas palavrinhas mágicas. Para que você ganhe uma ação de responsabilidade civil, que o nome é perdas e danos, danos morais, danos materiais, você precisa provar o básico, o feijão com arroz, o alicerce. Dano efetivo e nexo de causalidade. Dano efetivo e nexo de causalidade.
Vamos levar para o síndico? Se o síndico, quando assumiu, foi eleito, ele não fez uma vistoria, ele não fez uma auditoria estrutural, se cai um pedaço de uma laje, de uma grade, de uma antena na cabeça de um condômino, ele vai responder sim. Porque nós conversamos aqui, o síndico ele tem o poder de administrador, ele que administra. Se ele não vê, quem vai ver? Se ele não viu, quem vai ver? Ah, os condôminos não, quem é o representante do prédio é o síndico. Então a responsabilidade do síndico civil acontece toda vez que tem o binômio, dano efetivo e nexo de causalidade. Professor, o que é esse dano efetivo? O dano efetivo é o resultado, o prejuízo, o dano. O nexo de causalidade tem a ver com o cargo, com a profissão. Veja, eu só tenho a condenação no Brasil, hein? Só existe a condenação desses profissionais, entre eles o síndico, pode incluir médico, advogado, contador, quando existe o nexo de causalidade e o dano efetivo. O advogado que advoga do outro lado, vamos dizer que você seja o advogado do síndico. O síndico está sendo processado por responsabilidade civil. Sabe qual que é a sua saída, a tese, a defesa que você vai fazer para esse profissional? A defesa que você vai fazer para esse profissional, é justamente essa. Bater na contra-argumentação do nexo de causalidade e dano efetivo. Se você conseguir provar que não tem a ver com a profissão do síndico, pronto, você livrou ele da condenação, porque não ocorreu o nexo de causalidade. Se você conseguir provar, você, advogado, você, síndico, conseguir provar que não ocorreu dano efetivo, acabou. Não há que se falar em condenação. Professor, não entendi, quer ver? Eu moro em apartamento. Vamos dizer que eu estou andando lá no condomínio, cai uma antena na minha frente, blum, faz um buraco no chão. Se tivesse caído na minha cabeça, por Deus, se tivesse caído na minha cabeça, meu Deus do céu, o professor Júlio ia virar pastel. Pastel. E pastel de queijo derretido, né? Que delícia, hein? Professor Júlio, você vai processar, vamos dizer, né, advogado é terrível, não é isso? Gosta de uma encrenca? Pô, ingressa com uma ação contra o síndico. O advogado do outro lado, o advogado do síndico, vai bater na tese que ocorreu um nexo de causalidade. O síndico tinha que ter verificado, através de uma vistoria, auditoria estrutural, que a antena estava solta, poderia cair a qualquer momento. Mas não ocorreu dano efetivo. Eu tomei um baita de um susto. Fiquei traumatizado. Cheguei no apartamento, tive que comer 3 pizzas para dar uma acalmada, né? Que a comida, ela acalma, não é isso? A comida é boa para a alma, não é isso, gente? Quando a gente está nervoso, a gente come e passa. Mas não me atingiu. Eu não morri nem fiquei machucado. Ou seja, não ocorreu dano efetivo. O que o senhor está falando aqui é prática, conforme a jurisprudência. Claro que nós temos uma condenação aqui ou outra, diferente da caixinha. Não tem juiz do trabalho? Um juiz do trabalho, ou alguns, recentemente, né, já faz um tempo, deram vínculo empregatício para o Uber, para o 99. O segundo grau trabalhista, o que ele fez? Reformou. Porque senão ia dar uma confusão danada. Ou seja, sempre tem um juiz, uma juíza fora da caixinha para dar uma decisão mais pessoal do que jurisprudencial, mais pessoal do que tipificada na lei. Sempre tem decisão de tudo, jurisprudência para tudo. Mas a grande maioria, de forma majoritária, eu garanto a você, que só existe responsabilidade civil, ou melhor, condenação de responsabilidade civil, quando de fato, exista o nexo de causalidade mais o dano efetivo. O dano efetivo é o dano que ocorreu de fato, é o resultado. Dano efetivo é o dano de fato, é o resultado, ok? Quando eu falo de dano efetivo, estou falando então do resultado, tá bom? Sem resultado, não tem dano efetivo. Então esse negócio, eu poderia ter morrido, meu Deus do céu, eu poderia ter me machucado, então não tem direito à indenização. É uma realidade segundo os nossos tribunais, de forma majoritária, hein, gente? Principalmente no que diz respeito ao síndico, né? E mesmo porque já existe uma responsabilidade muito grande do síndico, dos profissionais. Se não tiver o dano efetivo, se o profissional for responder por expectativa de prejuízo, de dano, já pensou? Então, é de se pensar, né? Então vamos lá, olha só, professor,
Sou advogado de um condomínio. O síndico está sofrendo um processo de responsabilidade civil. O que eu devo fazer? Você vai entender, né, o processo, vai apresentar uma das respostas do réu. Nós temos 5 respostas do réu. A primeira é a contestação, é a defesa propriamente dita. A segunda é a reconvenção. A terceira é o reconhecimento jurídico do pedido. A quarta possibilidade é o desmembramento do polo ativo da ação. Vamos conversar sobre isso, tá? E a última é a revelia. Então, o réu, o requerido, o processado, ele tem o direito de se defender com 5 peças. Posso cumular dentro da contestação ou não, apresentar sua contestação. Nós vamos voltar nesse assunto, fique tranquilo, vamos aprofundar esse assunto, você vai entender tudo de defesa na parte processual. Fique tranquilo. Olha só que bacana então. Então, o síndico tem o direito de se defender, você é o advogado do síndico, você vai bater aonde? Que não teve nexo de causalidade, ou não teve dano efetivo, ou não teve os dois. Quando cai um objeto, né, do prédio, é difícil você tirar a responsabilidade do síndico, né? Principalmente se for estrutural, uma antena do próprio prédio. Uma antena, não só uma antena, talvez uma grade. É difícil, porque síndico é o representante, é o administrador. Então ele teria que ter visto, ele teria que ter olhado, ele teria que ter analisado, ele teria que ter dado uma segurança. Então é difícil você conseguir desvincular esse nexo de causalidade do síndico. Talvez você consiga fazer a defesa e provar que o autor da ação de perdas e danos morais, danos materiais contra o síndico, ele não teve o dano efetivo, aí você consegue fugir da condenação. Mas tirar o síndico da jogada é muito difícil. Acontece, né, gente? Dá um exemplo aqui pro professor, quando acontece isso. Vamos lá. Acorda aí, longe da televisão, para de ficar assistindo televisão, novela, hein? Presta atenção aqui, que aqui é dinheiro, hein? Eu volto a falar, professor, nada tá dando certo na minha vida. Vira síndico profissional que você vai ver que tudo vai dar certo. Ah, mas eu sou advogado, não consigo acertar um ramo. Começa a advogar para condomínio para você ver. Ah, eu sou corretor de imóveis, está muito ruim as vendas. Se especialize em apartamento para você ver o que vai acontecer na tua vida. É um baita mercado, tá? Por isso é um assunto tão importante dentro da nossa pós. Porque é um baita mercado. E te garanto que você vai saber tudo que você precisa saber de condomínio. Vamos lá, juntos aqui, olha só. É um exemplo simples, né, gente? Vamos dar um exemplo, hein? Ó, sai fora, hein? Tô andando lá no condomínio, andando, cai na minha cabeça um shampoo. Aí você fala, professor, shampoo não faz nada. Professor, pega um shampoo do 17º andar. Ele cheio, sabe? Ainda cheio, dá o azar de dar cheio ainda. Ó, pum, na cabeça de alguém. Ele mata, você sabe. Talvez estoure até a cabeça do sujeito, não é isso? Aí vamos dizer que o sujeito ficou em coma. Não morreu, ficou em coma. Vai os condôminos que sofreram o dano efetivo e processa o síndico. O condomínio representado pelo síndico, né? Síndico, você não viu. Nesses casos, segundo a jurisprudência prática, nosso curso é prático, é baseado na jurisprudência, hein? Casos práticos. Nesse caso, fica mais fácil para o advogado do condomínio ou do síndico tirar o síndico, né, ou o condomínio dessa responsabilidade civil. Por quê? Pode até ter ocorrido dano efetivo, concorda? Se caiu na cabeça, o sujeito ficou em coma, se ficou machucado, é dano efetivo. Não é uma expectativa que poderia ocorrer. Ocorreu, de fato, dano efetivo. Mas, olha que interessante. Como que o síndico ia evitar a queda de um shampoo do 17º andar? De um potinho de shampoo? Não tem como. Ou seja, eu não consigo, nesse binômio que eu preciso sair fora para ajudar, para proteger, para que o condomínio consiga a defesa, né, a improcedência da ação do autor, condomínio e o síndico, eu preciso fugir daqui, esse binômio. Dano efetivo e nexo de causalidade. Se eu fugir daqui, legal. Se eu não conseguir fugir, deu errado. Ou seja, o dano efetivo, o nexo de causalidade, é o binômio que vai condenar o síndico, é o binômio que vai condenar o condomínio. Se eu não conseguir sair fora daqui, vai ter condenação. Mas olha que legal, nesse caso do shampoo, o dano efetivo ocorreu, dá para fugir disso? Não dá, né, gente? Como que você vai falar que não caiu o shampoo? A não ser que você provar no seu processo, estou falando você nesse momento pensando no lado do síndico, hein? Pensando no lado do condomínio. A não ser que você provar que é uma fraude. Que o sujeito não correu, as câmeras não viram, que é a câmera que vai provar, né? As câmeras não viram o sujeito no condomínio correndo.
Na verdade, ele se machucou lá fora e a família, por uma fraude, para tentar levantar dinheiro, processou o prédio. Pronto. Aí o dano não foi efetivo em relação ao condomínio. Aconteceu um dano, mas fora do prédio. Mas é difícil, né? Normalmente tem as câmeras, prova que o sujeito estava andando. Então, do dano efetivo, você não vai conseguir sair fora. Mas você vai sair da onde? Você, advogado, que está fazendo a defesa para o síndico, que está fazendo a defesa para o condomínio. Você vai conseguir fugir do nexo de causalidade. Porque o nexo de causalidade tem que haver dano efetivo em virtude de uma negligência, imprudência, imperícia do prédio, do representante do prédio, que é o síndico. Se cair um shampoo de um apartamento da janela do banheiro, não é culpa do síndico, não é culpa do prédio, não é culpa dos condôminos, é culpa daquele apartamento específico, daquele morador específico que não é cuidadoso, né, tomando banho, lá, e blum, cai o shampoo pela janela do banheiro. Então, é culpa do morador. Aí daria, né, para você conseguir fugir da condenação do síndico, do prédio, e talvez, depois, o advogado do outro lado, processar a pessoa certa, que é o condômino. Talvez uma perícia descubra que foi aquele apartamento, aquele banheiro. Aí o processo será direcionado direto para aquele morador. Tá? Então, olha a importância da gente conhecer a responsabilidade civil e a importância da gente reconhecer também a responsabilidade dos seus quesitos. Professor, no Brasil, para que alguém seja condenado à responsabilidade civil, dano efetivo e nexo de causalidade. Tá aí. Isso serve para o síndico, para o condomínio, para o médico, para o advogado, para o contador, para o engenheiro. Quantos contadores são induzidos a erros? Né? O sujeito chega no contador e fala assim, ô contador, olha, não quero declarar tudo não, hein? Aí o contador fala, não, isso aí você precisa declarar, pode dar dor de cabeça. Vai dar nada, contador. Faz o meu jeito. Aí vai o contador, faz o jeito do requerente, do contribuinte, do cliente, e aí vem a notificação da Receita Federal. Né? Aí tem que pagar aquela multa absurda. Aí o que ele faz? O contribuinte, o cliente do contador, processa o contador. Fala, foi o contador que me induziu a erro. Essas profissões, o profissional liberal, advogado, corretor de imóveis, dono de imobiliária, administradora de condomínio, contador, entre outras profissões, como médico, enfermeiro, síndico profissional, são profissões de muita responsabilidade, né, gente? Nós podemos ser induzidos a erro a qualquer momento também. O advogado conta uma história diferente, você vai na onda do seu cliente, você não tem como saber. Depois descobre que foi uma fraude, né? Gera até litigância de má-fé. Nós vamos conversar sobre isso. Então acontece, né, gente? Acontece muito. Responsabilidade civil, nós estamos falando, sim, de uma responsabilidade onde existe um dano efetivo. Responsabilidade civil tem a ver com dano efetivo. Dano efetivo, dinheiro. Professor, o que acontece com a responsabilidade civil? Responsabilidade civil provada gera direito à indenização, dinheiro. Dano moral, extrapatrimonial. Dano moral. Dano material, patrimonial. Que aí é dividido em lucros cessantes e danos emergentes. Aquilo que eu deixei de ganhar e aquilo que eu gastei. Então nós temos aí realmente uma situação onde toda vez que o condomínio, o síndico, seja condenado à responsabilidade civil, nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro, pecúnia. Quero lembrar a você também, outro detalhe importante, quando eu falo de dano moral, eu estou falando também de um dano psicológico, né, gente? Dano material, eu estou falando de um dano financeiro, material. E hoje ainda existe o dano estético, que é separado pela jurisprudência e pela doutrina, muito utilizado no direito médico. Então nós temos aí as perdas e danos dividido em pelo menos 3 danos diferentes. Moral, ou morais, danos materiais, que são divididos em danos, os danos materiais são divididos em lucros cessantes e danos emergentes, e nós temos ainda os danos estéticos, tá? Quero lembrar a você que daí que surgiu o seguro civil, né? Ou de responsabilidade civil. Hoje muitos advogados, contadores, muitos engenheiros, síndicos também, síndicos profissionais inclusive, contratam o seguro de responsabilidade civil, porque se acontecer dele cometer um erro e o cliente processar esse profissional, o que acontece? O seguro vai cobrir a condenação. É o chamado seguro de responsabilidade civil. Seguro patrimonial de responsabilidade civil. É um seguro que hoje é muito utilizado, sim,
Por quê? Porque esse seguro é o seguro para você descansar, dormir em paz. Opa, se eu errar um dia, o seguro vai cobrir a indenização se o cliente me processar. Então muita gente acaba acessando esse seguro, tendo acesso a esse seguro, porque é um seguro que muitas vezes deixa esse profissional de forma mais leve, né? Exercer a profissão de forma mais leve e tranquila. Legal, né? Responsabilidade civil do síndico foi o assunto da nossa aula e eu espero você no próximo bloco. Até já!